Temos a primeira participação, é da Maria José, do Maranhão. Olá, Maria José. Eu sou Maria José Barreto e a pergunta é das cursistas do teleposto da Unidade Integrada Rosiana Sarney. Que métodos o professor deve usar para a inserção de crianças em práticas sociais e materiais que envolvam a escrita e a leitura? Boa noite e obrigada. Muito obrigado você também, Maria José, por sua participação. Cláudia, por favor. Quando a gente, eu acho assim, talvez a resposta esteja na sua própria pergunta, Maria José, porque, assim, como é que a gente faz, né, vamos tentar traduzir o que você falou, vamos ver se eu entendi o que você falou. Como é que a gente faz para inserir as crianças ou os alunos, os alfabetizandos, em práticas sociais de leitura e de escrita? Talvez, por que eu digo tá aí? Porque é trazer para a sala de aula exatamente essas situações. É lógico que quando a gente traz para a sala de aula, a gente está criando situações artificiais, não são as sociais, aquelas que estão colocadas no mundo, mas a gente tem a possibilidade de criar situações onde as crianças vão ter um contato gostoso com a leitura, quando ela lê por prazer, um contato de buscar informações em livros, como a gente vê as crianças da professora Olga, a hora que elas olham o significado da palavra no dicionário, quer dizer, um tipo de leitura que se coloca ali, é ler para buscar uma informação rapidamente, quer dizer, na hora que a gente consegue trazer para a sala de aula tanto os objetos que circulam na sociedade, da qual a gente faz parte, todos os suportes, os materiais impressos, como as ações que a gente faz fora. E, mais do que isso, quer dizer, não é só essa ação e os materiais estarem lá, é uma reflexão sobre o que se faz. É saber justificar o que você fez, é saber por que você está fazendo daquele jeito e, sem dúvida nenhuma, como as colegas já colocaram, a atenção em relação à reflexão, porque a gente está pensando ali em alfabetização. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que dar conta do domínio do sistema, né? Então, a gente vai precisar refletir sobre quantas letras, quais letras estão ali, o que entrou em jogo para escrever aquela palavra ou não. Então, quando a gente pensa, quando a gente diz assim, é preciso trazer as práticas sociais para a escola, eu acho assim, a gente precisa dar uma atualizada forte nas situações que a gente coloca na escola e eu acho que a gente precisa começar a olhar fora da escola para o que acontece, perfeito, né? Ok. Mônica, participação aí dos cursistas por fax e e-mail? Participação da Patrícia do Teleposto de Sesc em Três Rios. Às vezes observamos que cada professor cria seu próprio método, certo de que cada um tem sua vivência e sua experiência diferenciada. Porém, gostaria de saber qual seria o método mais eficaz e adequado para colocarmos em prática e obtermos bons resultados, já que alguns adotam o método silábico, outros o fônico e outros o de soletração. Isabel, por favor. Patrícia, eu acho que realmente o que o professor faz com os alunos nas classes de alfabetização, muitas vezes nos escapa, né? Nós que não acompanhamos o dia a dia, que não acompanhamos o professor em sua sala de aula, não temos a dimensão da série de procedimentos que ele utiliza quando ele alfabetiza alguém, né? Muitas vezes a gente pensa, o professor obteve sucesso porque utilizou o método silábico, né? Mas qual a relação desse professor com o aluno? Como é que ele lida com o erro desse aluno, né? E a gente costuma classificar, às vezes, um professor que utiliza a sistematização do seu trabalho com o método silábico, a gente costuma identificar isso como uma prática dita tradicional de forma equivocada, porque às vezes o professor escolhe sistematizar o trabalho a partir da sílaba em determinados momentos em que a sílaba é foco na sala de aula. Em determinados momentos, alguns professores escolhem sistematizar o som, porque isso ajuda a escrever alguma coisa, né? A questão da eficácia dos métodos, de um ponto de vista histórico, está colocado como um problema que sempre, um problema que não se resolve, porque os métodos sempre vêm com a pretensão de resolver todos os problemas que o método anterior não resolveu. Isso, historicamente, a gente vê que não existe uma fórmula, né? Existe uma escolha por uma forma de sistematização, existe uma conduta do professor que extrapola tudo isso, né? Então, a gente poderia dizer que há tantos métodos quanto são os professores, né? Mas que os professores devem conhecer os métodos em seus pressupostos para lançar mão dos métodos na hora que se faz necessário naquela situação específica para determinado aluno, né? Então a gente tem que apostar na diversidade metodológica. Ok. A participação agora é da Roselani de Roraima. Pode falar, Roselani. Sou a professora Roselani do Teleposto da Escola Municipal.
Valdemaria Normando Martins, em Boa Vista, Roraima. A nossa pergunta é o seguinte, nós gostaríamos de saber o método, um ponto de partida com aqueles alunos que chegam na escola pública, onde numa sala de aula 80% dos alunos não conhecem sequer as vogais. E geralmente essas crianças são crianças com problemas de família, com alto índice de violência e problemas de comportamento. Muito obrigada, boa noite. Obrigado por sua participação, Roselani. Kátia. Roselani, então, que método usar para alfabetizar crianças que chegam à escola com um mínimo de conhecimento sobre o sistema de escrita? Acho que fundamentalmente o que você está nos perguntando é isso. Eu acho que todas as falas até agora já, de certa forma, respondem um pouco essa sua questão. Apostar na diversidade, pensar, eu acho que você tem que pensar nessa apropriação do sistema, há que se garantir isso, e a criança precisa manipular a escrita, manipular os textos. Você precisa, por exemplo, contar e ler muita história infantil para elas, porque a leitura, inclusive reler, porque a releitura de uma mesma história faz com que a criança já tenha, sinta o gosto daquela previsibilidade que ela possa ter, já que ela já conhece essa história, e comece a perceber aspectos do texto escrito, aspectos relacionados à coerência, à organização textual, ao léxico desse texto. Não há outra forma a não ser manipulando a língua escrita. Eu não acredito que haja outra forma. Independente dos momentos, como Isabel falou, que você lance mão do método silábico ou de uma forma mais global, de uma palavra, para chamar a atenção da criança para a língua, para a sistematização da língua, você precisa manipular isso. A criança precisa manipular isso. Então, vai manipular o A, E, I, O, U, o ABC e todas as outras letras, construindo palavras que sejam significativas para eles. E com relação à violência e às outras questões, quer dizer, não é só nessa realidade que tem criança, né? Não é só na sua realidade que tem crianças dessa natureza. A gente também tem que ir aprendendo a lidar com esse tipo de situação. Difícil, é verdade. Agora, Cláudia, nesse contexto, né, a pergunta da Roselani, ela tem se repetido, né, ao longo desse programa. Né? Diversos professores vêm realmente colocando essa situação de crianças que chegam sem saber dominar ou conhecer, né, as vogais, enfim, tem muita dificuldade. O simples fato de identificar essa deficiência da criança já é um passo importante na tarefa do professor, né? Eu acho que sim, é importante, mas tem um que é mais importante ainda, que é descobrir o que elas sabem. Então, às vezes a gente se atém muito na falta. Quer dizer, o que está faltando? Ah, não sabe a vogal, ela não sabe a letra do nome, mas ela tem uma série de conhecimentos que às vezes nem são em relação à linguagem escrita, mas outros conhecimentos que podem estar sendo agregados e trazidos para a sala de aula e ser fontes de grande prazer para a criança de estar lá. Então, as histórias orais, que eu acredito que devam acontecer aí na situação da Roselani, né? As crianças devem saber causos, contos que elas podem contar e que podem ser pontos de partida super interessantes para pensar a escrita dentro da sala de aula. Então, talvez a gente tenha que começar a olhar não pela falta, mas pelo que tem. Pelo que já existe, né? Pelo conteúdo. Bem, no próximo bloco vamos falar um pouco mais sobre o ambiente alfabetizador. A gente volta já.